Vamos embora então. Boa noite a todos. Quem não me conhece, prazer, Elbert. Eu estou à frente aqui da Strat. Nós somos uma agência de implementação e agora temos um braço educacional com o Strat Academy, com os cursos. Provavelmente tem muita gente aqui que já fez o nosso curso, que já é aluno, pessoal da comunidade, quem já fez o curso gratuito também que a gente liberou. A gente liberou na semana passada um curso bem bacana que ensina tudo sobre implementação ali para construir o primeiro agente de IA e vincular o WhatsApp. E nós estamos ao vivo todas as quarta-feiras às 20 horas, entregando aqui um pouquinho de conteúdo, trazendo um pouquinho para vocês do diferencial, do que a gente aplica aqui dentro da nossa agência, que funciona, que performa e, de novo, sem esconder nada. Então a gente normalmente gosta realmente de mostrar a operação, mostrar todos os pontos que a gente aplica aqui e trazer esse posicionamento. Deixa eu só colocar cá para gravar aqui, que senão eu esqueço. Só liberar aqui. Show. Perfeito. Bora lá então, o conteúdo hoje é um pouquinho sobre a parte comercial. Quem aqui já trabalha com automação, já vende serviço, ou ainda está no meio do caminho? Elbert, estou construindo meus primeiros agentes, mas ainda não vendi. Tem alguém aí que tá conseguindo já tem uma estrutura, por exemplo, de agência? Show, show de bola. Tem mentorado aí? Não. Cadê a galera? Deixa eu ver quem tá aí. Ensinando a jornada, show, show de bola. E é o que eu sempre digo, né? Não, show de bola. É o que eu sempre digo, o ponto não é só saber produzir os agentes, né? O diferencial está em saber vender e saber vender do jeito certo. Então tem muita questão, às vezes, como o mercado de inteligência artificial, de automações como um todo, é algo um pouco novo, então tem essa crença do mercado, principalmente para empresas mais consolidadas. Quando a gente vai para uma empresa mais grande, é um pouquinho mais difícil de trabalhar a venda de implementação de IA. Por quê? Porque o dono da empresa, normalmente, ele já está acostumado com um setor diferente, ele não consegue enxergar o valor entre uma equipe comercial, por exemplo, e o quanto isso vai trazer de retorno financeiro, retorno de tempo mesmo em relação a uma implementação de um agente de IA, seja ele comercial, de suporte, ou enfim. Então tem essas quebras de crenças, né, que a gente chama, que é muito importante. Mas bora para o conteúdo aqui. Eu vou apresentar um pouquinho sobre como é que a gente faz a parte de captação, como é que a gente trabalha as ofertas e negociações aqui dentro da Strat, como é que a gente trabalha os fechamentos, a parte jurídica de assinatura de contrato, a parte de cobranças, o onboarding de cliente, que é um processo muito importante que a gente tem aqui. Depois toda a parte de desenvolvimento, que é a parte de criação aí dos agentes de IA, enfim, dos fluxos de N8N, e também a parte de suporte contínuo que a gente tem. Pessoal, alguém tem alguma dúvida específica antes da gente iniciar aqui, que Elbert, se puder detalhar esse ponto? Tem alguém aí que quer abrir o microfone e trocar uma ideia rapidinho? Não? Simbora então. Vou explicar um pouquinho sobre como funciona o processo de captação aqui dentro da nossa agência. E eu gosto de trazer esse ponto sendo bem transparente. A gente não iniciou com tudo isso. Então, fiquem tranquilos. Às vezes, Albert, você mostrou aí a parte de disparo, anúncio, programa de parceria, conteúdo rico, isso, aquilo. E, cara, eu ainda não tenho grana para investir em anúncio, eu ainda não consigo fazer um programa de parceria. O que eu faço? O importante aqui, pessoal, é vocês começarem, tá? Não se prendam a essa inércia de ficar parado, às vezes ficar querendo esperar um mundo perfeito. E, de novo, transparência total. Quando a gente está começando, as coisas são um pouquinho diferentes. Então, você está vendendo a tua primeira automação, com certeza a venda vai ser muito diferente de quando está vendendo, sei lá, a tua 10ª automação. Então, as coisas mudam. Então, o ponto principal aqui é não ficar parado, não ficar na inércia e colocar esse projeto para rodar. Então, se você quer vender o teu agente de inteligência artificial, o mais importante é realmente dar o primeiro passo. E aqui um pouquinho das estruturas que a gente trabalha em relação à captação. Captação, para quem não sabe, é o quê? É captar o cliente, né? Basicamente, a parte de inbound e outbound a gente trabalha aqui, que seria tanto a prospecção, a gente vai atrás do cliente, quanto o cliente vem atrás da gente. E aqui dentro da agência a gente trabalha a parte de disparos, então a gente faz disparos em massa no WhatsApp, isso aqui são os tópicos, depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre.
A gente trabalha a parte dos anúncios, então hoje nós como empresa nós rodamos anúncios para captar as pessoas. A gente tem um programa muito massa que é o programa de parcerias e depois eu vou dar uns detalhes aqui que são ouros para essa questão e muita gente ignora, né? Muita gente deixa isso de lado. A gente trabalha conteúdo, então muito provavelmente se você está aqui, você foi impactado por um conteúdo meu e entrou na comunidade, enfim, acompanha a nossa geração de conteúdo aí e também a parte de material rico. O que é o material rico, Elbert? Que vocês querem dizer com essa questão de material rico? Hoje, dentro da Strat, a gente tem alguns funis onde a gente distribui material. E o que são esses materiais? A gente distribui GPTs, que são aqueles GPTs prontos que tu coloca lá no chat GPT, por exemplo, planejador de conteúdo, planejador de orçamento. Então, a gente tem alguns GPTs prontos lá, Pro, e a gente disponibiliza isso para os clientes de forma gratuita a fim de criar uma conexão ali com o lead, com o potencial cliente. A gente disponibiliza e-book também, bastante e-book falando sobre inteligência artificial. Não vou entrar muito ao mérito aqui de como funciona esses funis de captação específico, mas são pontos que a gente faz. E depois, um ponto muito importante sobre a questão de captação é a questão de organização e CRM. Então, vocês como desenvolvedores de tecnologia, vamos dizer assim, né? Desenvolvedores de inteligência artificial, se vocês não tiverem uns fluxos de organização, alguns fluxos comerciais, é aquela brincadeira, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Não faz sentido vocês venderem tecnologia e não utilizarem tecnologia. Então, esses são os tópicos, basicamente, que a gente tem aqui para tratar nesse início aqui, que tem muito a ver com a parte de captação. Então, para quem está entrando agora, pode ficar tranquilo que a gente acaba ficar gravado aqui. E a gente disponibiliza lá na área de membros e a gente está entrando em alguns detalhes aqui sobre a parte comercial, como é que a gente faz para captar clientes, enfim, toda a parte inicial aqui dentro da nossa operação. Show! Parte de disparos do WhatsApp. Como que funciona hoje aqui dentro da Strat a parte de disparos? Se vocês não viram ou não conseguiram baixar esse fluxo ou não aplicaram esse fluxo ainda na operação de vocês, a gente tem um vídeo no YouTube, se eu não me engano foi a live umas 3 semanas atrás que a gente fez uma live sobre disparos. Eu desmiucei esse fluxo aqui, ponto a ponto, expliquei o que faz cada um e esse é o fluxo que a gente utiliza aqui dentro da nossa operação, que é basicamente como é que funciona esses disparos. A gente tem alguns celulares com chips aquecidos, a gente hoje não aquece mais chip, tá? A gente já compra aquecido, então quem quiser comprar chip aquecido me chama lá na comunidade, no WhatsApp, que eu passo o contato do nosso fornecedor, a gente compra esses chips e coloca para rodar isso dentro da Evolution lá mesmo para disparar esses WhatsApps aqui para a gente prospectar, né? Então como é que a gente faz essa estrutura? Tem aqui uma lista que a gente importa, depois eu vou entrar um pouquinho a fundo sobre como é que a gente gera essa lista e quais os aplicativos que a gente usa. Mas basicamente a gente importa uma lista, sei lá, vamos lá, 5.000 contatos, eu importo e coloco isso aqui para rodar diariamente dentro da nossa operação. Então a gente tem uma inteligência artificial que ela está aqui gerando mensagens com um prompt bem simples, tá? É só como a gente utiliza o fluxo de disparo, a gente só dispara essa mensagem e quem vai conversar depois eu vou mostrar é um agente de inteligência artificial. A função desse agente aqui em específico ele é só criar uma mensagem de boas-vindas, vamos dizer assim, né? Então é uma mensagem ali onde vai conectar com o pessoal, conectar ali, fazer essa primeira conexão com os possíveis leads. E Elbert, da onde vem esses leads? Da onde vocês tiram isso? Pessoal, aqui ó, a gente utiliza, existem dezenas e dezenas de ferramentas, tá? Eu não vou entrar muito ao mérito aqui do que é melhor, do que é pior, do que isso, do que aquilo. A gente hoje utiliza a empresa aqui. Então aqui, ó, essa é a nossa conta dentro da empresa aqui. Então a gente consegue, tem muita coisa aqui de dados. Eu vi lá na comunidade que o pessoal estava falando, teve mais outras plataformas também que a galera usa. Tem muita gente que faz via scrapping, tá? Então dá para fazer via scrapping sem problema nenhum. O que a gente utiliza aqui hoje na nossa operação é o Empresa Aqui. Ele tem um plano, a gente tem um plano, claro, como empresa aqui, né? A gente tem um plano Pro lá, que a gente comprou até na Black Friday. Eu não lembro quanto que foi exatamente, mas acho que em torno de 1.200 ou 1.500 anual. É um plano que ele é um pouquinho caro para quem está começando, só que vamos dizer assim, o ouro em relação à exportação de lista, tá? Então aqui tem, por exemplo, ó, exportamos realizamos mais de 17 mil consultas, a gente usa isso há um bom tempo já.
A gente utiliza isso aqui para os nossos clientes também. A gente tem clientes que são B2B, que a gente faz disparo. Então a gente usa o mesmo software também para disparar para as empresas. E basicamente a gente busca por KNAI. Para quem não sabe, KNAI basicamente é uma nomenclatura ali quando tu vai abrir um CNPJ que ele categoriza, aqui ó, tem aqui KNAI, que ele categoriza qual que é o teu, vamos dizer assim, o teu nicho de atuação. Então, cada KNAI no Brasil tem um número, né? E a gente faz a busca por esse número. Então, eu vou no Google, jogo lá, por exemplo, se eu quero prospectar clínicas de estética, eu jogo lá, qual o KNAI de clínicas de estética? Ele vai me dar o número, eu jogo aqui dentro dessa ferramenta do Empresas Aqui, pesquiso todos os CNPJs, eu posso segmentar isso por região e tudo mais, ou a nível Brasil mesmo, e pesquiso todos os CNPJs que tem esse cadastro. Galera, uma coisa muito importante aqui que eu trago de transparência. Quando a gente fala em estrutura de disparos, hoje a nossa empresa ela não depende só de disparos, tá? Então a gente tem inbound, tem outbound, depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre os processos comerciais. Só que disparos nada mais é do que volume, tá? Então é 150 mensagens enviadas para, sei lá, para 10 retornarem, para 5 agendarem reunião, para 2 comparecerem, para um possível sim. Então, trazendo aqui só para vocês uma ideia, né? Não se apeguem muito a, por exemplo, Albert, não lembro com quem que eu conversei na semana passada, qual o volume de disparos ideal. Bacana, vai depender muito da estrutura, tá? Hoje a gente tem uma estrutura de aquecimento, a gente tem aqui 7 chips que eles estão já em aparelhos, né? Esses aparelhos nossos aqui que eles ficam... então a gente não precisa disparar muito volume só de um número, a gente dilui isso, né? Em vários números aqui, e aí eu tenho um fluxo aí, eu consigo disparar, dependendo do chip aí, consegue disparar uma média de 100, 150, a gente nunca tenta ultrapassar isso porque a gente tem mais números, né? Não faz sentido querer colocar muito gargalo em um número só, porque acaba tendo a chance desse número ser banido. Quando a gente fala em disparo de WhatsApp, de novo, fujam de promessas de que essa ferramenta aqui não vai banir o número, esse fluxo mágico aqui, ele vai evitar que o número seja banido. A questão de banimento é real, tá? Independente da plataforma, independente do fluxo que você utiliza, a gente tem, às vezes, clientes que a gente faz estrutura de disparos, que o próprio cliente, às vezes, infringe uma regra ou faz alguma coisa lá externamente no número que acaba atracando aqui nos disparos, ou sei lá, tem muita denúncia no número, ou enfim, tem várias variáveis aqui para um número cair, né? Então, uma hora ou outra, não é se vai cair, né? É quando vai cair. Então, uma hora ou outra o número vai cair, e por isso que eu digo que é ideal que vocês tenham uma estrutura. Por quê? Tenho ali minimamente 2 chips, né? Se um cair, vocês possam colocar o outro e essa estrutura não parar de captar, porque esse risco de banimento ele é real e ele acontece. Então, basicamente aqui o primeiro pilar é a estrutura de disparos que a gente tem, isso aqui já roda 100% por IA, tá? Tanto o disparo é a IA que faz, quanto quando o lead responde, ele cai lá no fluxo da nossa IA de atendimento, e isso roda tranquilo. Anúncios. Hoje a gente também roda anúncios aqui, depois eu trouxe alguns criativos da Strat para mostrar para vocês, a gente roda tanto estático, né? Quem está acostumado, quem é gestor de tráfego aí, já está acostumado com esses termos, então criativos estáticos e em vídeo. A gente faz captação 100% para o WhatsApp, tá? Então a gente não manda por exemplo, a gente roda anúncio e quando o cara clica, ele não vai para o site. Por quê? Porque a gente vende tecnologia. Não faz sentido eu colocar o cara num formulário, por exemplo, ou alguma coisa assim. Eu já trago ele para dentro do WhatsApp, então ele clicou no meu anúncio, ele cai no WhatsApp. Provavelmente muitos de vocês já devem ter caído em um anúncio que vai para o WhatsApp, né? Então vocês devem conhecer essa estrutura. Você clicou, cai no WhatsApp para mandar mensagem. E quando ele manda mensagem, ele é atendido lá pela nossa IA e ela faz todo o pré-atendimento e agendamento para o nosso time comercial aqui internamente. Então, basicamente, estrutura de anúncio. Quando que a estrutura de anúncio é viável? Albert, eu já devo fazer anúncio? Aqui o que eu trago para vocês é o quê? Quando vocês tiverem um caixa, não queiram investir em anúncios já na primeira automação, no primeiro projeto, por exemplo, Albert, não vendi até agora. Eu vou lá, vou pegar o cartão da minha tia, da minha mãe, da minha avó, vou pegar um limite de R$300 e vou investir em anúncio. Não façam isso, tá, pessoal? Primeiro, tentem outras formas, depois eu vou mostrar aqui algumas formas para vocês iniciarem essa captação, iniciarem o primeiro fechamento comercial,
mas os anúncios, eles são escaláveis. Por quê? Porque quando a gente investe em anúncio, a gente tem um volume muito grande de pessoas interessadas. E diferente dos disparos de WhatsApp, que a gente prospecta pessoas, né? A gente vai atrás da pessoa e tem esse incômodo inicial, então, pô, a pessoa vai receber a mensagem, dependendo da pessoa, além de você enviando, tem mais 30 pessoas enviando mensagem para essa pessoa. Então, dependendo da pessoa, às vezes cria essa certa inércia ali em relação ao início de atendimento. Então, estrutura de anúncio ela é muito boa, por quê? Porque a pessoa vai ser impactada pelo anúncio e ela vai sentir o desejo de conversar contigo, né? Então, já quebra essa primeira inércia de conversa, onde a pessoa ela vai falar assim, pô, olha que bacana a Strat aqui. Eles têm, vou abrir aqui um criativo, por exemplo, ó. Pô, eles falaram que tem aqui, ó, um funcionário digital trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana no WhatsApp. Clique no botão. Aí, pô, a pessoa vai clicar no botão, vai conversar com a nossa IA vai explicar um pouquinho da nossa empresa para ela e depois disso ela cai para o nosso time comercial fazer a parte de apresentação geral, orçamento e tudo mais. Então aqui eu coloquei alguns modelos de exemplo de alguns criativos, depois eu vou preparar uma pasta, tá? Para todo mundo que está aqui na Cal, eu vou liberar uma pasta que vai ter contrato, vai ter todas as informações que eu trouxe aqui, até alguns modelos de criativo para que vocês modelem para quem quer fazer aí anúncios e para que vocês possam usar. Aqui, ó, mais alguns criativos falando sobre, a gente bota o ChatGPT, a nossa logo aqui, né? Ah, quero testar agora. Alguns pontos, e aqui eu bato muito na tecla do que os anúncios, eles têm que gerar desejo na pessoa. Então, aqui, ó, quais os motivos que você deve ter uma IA na sua empresa? Funciona no WhatsApp, atendimento 24 horas sem pausa. Então, normalmente, né, o dono da empresa, ele tá lá, ele tem um funcionário, tem uma secretária, alguma pessoa assim, que às vezes a pessoa passa mal, não vai no dia, ou não tem como colocar às vezes 2 turnos, 3 turnos para atender 24 horas por dia, totalmente inviável para uma empresa. Então mostrar aqui sempre a conexão entre dores e benefícios, né? Qual que é a dor? A dor é o que o cara já sabe que o atendimento resolve. Vocês, como vendedores de tecnologia, vocês têm que ter isso muito bem afiado na cabeça. Essa questão de dores e desejos do público, para que vocês possam mostrar de forma fácil a questão de transformação ali, né? Gerar esse desejo. Implemente a inteligência artificial no atendimento do seu WhatsApp. Aqui mais um, ó, seu comercial é muito ruim, mas ninguém te fala. Então a gente traz uma questão provocativa aqui em alguns anúncios também. E aí eu trouxe algumas questões aqui abrindo para vocês, que muita gente já me perguntou, Albert, quanto que vocês pagam por lead fazendo anúncio? Como é que funciona essa estrutura? Custa muito caro? Então, pessoal, aqui uma média, tá? Tem campanhas que elas chegam a custar 5, 7 reais, 9 reais, 14 reais, algumas 20 reais, dependendo do público, né? Se é um público mais qualificado. Então essa é a média hoje que a gente paga dentro da nossa operação, que é o custo por lead. Então, basicamente, para quem não entendeu o que é o custo por lead, né, é o valor que a gente paga para o Meta Ads, para o Facebook, para o Instagram, para mostrar o anúncio e trazer uma pessoa com interesse. Só que essa pessoa, por que a gente chama de lead, né? Essa pessoa não necessariamente ela vai fechar. Então ela pode conversar com a minha IA e, enfim, não desenvolver a conversa. Ela pode vir para a reunião comercial e acabar não fechando. Então tudo tem um risco, né? Aqui eu estou mostrando várias estruturas do que funciona para a gente, para que você possa analisar o teu momento ideal. Qual o CPA ideal para um lead de anúncio? Galera, em torno de, aí, vamos dizer, em torno de 15 reais um lead qualificado, tá? Então, é o custo por lead ali. CPA gera em torno, deixa eu ver se eu tenho essa métrica aqui. Mas eu peço aqui, o time já manda aqui, eu já trago mais ou menos quanto que a gente paga, vamos dizer assim, por um contrato, né? Quanto que a gente paga exatamente por um contrato fechado ali de lead vindo de anúncio. Aqui na parte de prospecção, o que a gente tem? A gente tem um programa de parcerias que a gente desenvolveu, tá aqui a nossa apresentação, de novo mostrando, depois eu vou mandar esse material para que vocês possam modelar isso aqui sem problema nenhum. A gente não... Eu não costumo segurar informações aqui em relação ao que funciona. Se funciona, é o que eu quero que vocês apliquem, eu quero que vocês cresçam também. E tem coisa que vai parar de funcionar, tem coisa que, enfim, vai funcionar para alguns de vocês em relação à escala, dependendo do investimento. E aqui a gente tem o programa de parcerias e comissões da Strat. Basicamente, o que é o programa de parceria? É um programa de indicação onde a gente apresenta para o nosso lead que ele recebe um valor de 10% do valor de implementação, seja uma implementação de produto low ticket ou high ticket, que a gente tem aqui automações e implementação de IA, né? Então vai depender muito do contrato. E depois que o cliente entra aqui na Strat,
ele passa, depois eu vou explicar um pouquinho sobre a parte de onboarding lá na frente, mas ele passa pela parte de onboarding, ele recebe a inteligência artificial dele e aí sim a gente apresenta o programa de parceria. Por quê? Primeiro eu fecho um contrato com ele, eu trago a IA ali para ele validar o MVP e tudo mais, eu entrego esse projeto e na hora da entrega o teu cliente ele vai estar com um volume de satisfação bacana, caso você faça um bom trabalho, né? Ele vai estar com um volume de satisfação bacana e ele está muito propenso a te apresentar a outras pessoas. E aqui não tem segredo, tá, pessoal? O dono de uma empresa, no mínimo, ele conhece mais 10 donos de empresa. Então é questão de ambiente, né? Pô, nunca vi um empresário não andar com outro empresário. Então aqui é muito simples, funciona muito bem e a nossa maior taxa de conversão hoje dentro da Strat vem pelo programa de parceria. Elbert, mas vocês investem, não, vocês têm uma estrutura de disparo, tem isso, tem aquilo, é isso. Galera, não tem nada melhor do que prova social, tá? Não existe nenhuma venda que seja mais fácil de fechar hoje para qualquer tipo de coisa que é o quê? É prova social. É uma pessoa falando que ela fez aquilo, funcionou e para ela deu certo. Então é a mesma coisa se vir um parente, alguém falar, ó, eu comprei esse produto aqui, vocês vão comprar, por quê? Porque é muito mais propenso vocês comprarem de um parente indicando do que vendo o anúncio. Então essa questão de indicação funciona muito bem. Então esse é o programa de parcerias, vocês podem, a gente trabalha com comissão de 10% sobre o valor de implementação, depois eu vou falar o que é setup e o que é mensal, tá? Mas eu dou 10% do valor de setup ali para ele, do início de setup, e aí eu não pago nada do valor recorrente dependendo do cliente. Show de bola! E aqui, nada mais justo também mostrar para vocês que a parte de produção de conteúdo também traz muitos contratos aqui internamente para a gente. Por quê? Porque a gente está gerando contato, a gente está gerando comentários e a gente está gerando um alcance 100% orgânico, né? Então, só esse vídeo dentro do TikTok, por exemplo, ele atingiu 103 mil pessoas e teve 672 comentários. Talvez até alguns de vocês estejam na comunidade ou estejam aqui nessa call por esse vídeo ou por qualquer outro vídeo e isso é muito importante. Elbert, quando é que eu vou investir em conteúdo? Conteúdo, para vocês entenderem, é algo a médio e longo prazo. Ele não vai trazer resultado imediato. Por quê? Porque depende muito de um conteúdo dar certo. É muito trabalho hoje para mim. Aí, ó, cheguei pelo TikTok. É isso aí. É isso que eu estou dizendo. Tanto para a parte de implementações, quanto aqui para a comunidade também. O conteúdo funciona muito bem. E é isso que eu invisto o meu tempo hoje. Gerando conteúdo, trabalhando nessa parte da empresa, né? Que é ser a cara ali da empresa, na parte educacional também. E isso traz muito resultado. Então, nada mais justo do que mostrar para vocês o que dá certo, né? Não faz sentido eu falar para vocês, não, façam só disparo. É algo que eu tenho que realmente mostrar o que funciona na minha operação, mostrar com total transparência aqui para vocês. Então, muito desses comentários, às vezes é a pessoa falando, Elbert, pô, vi teu conteúdo lá, tem um problema aqui na minha empresa, quero implementar. Então, hoje a gente tem um formulário, né? Normalmente a gente envia um formulário, depois eu posso até mostrar para vocês como é que funciona esse formulário, mas eu vou lá, tem até dentro vocês entrarem na minha bio lá e clicarem em quero uma implementação, vocês vão cair no formulário, que é um formulário onde tem todas as informações ali que a gente precisa para passar deixa eu pegar aqui, para passar um orçamento, por exemplo. Então a pessoa vai lá, preenche esse formulário, tem lá algumas, tem 12 perguntas, se eu não me engano, que qualificam a pessoa ali. E aí ela preenche esse formulário e cai para o nosso time comercial entrar em contato. Deixa eu só ver se está aparecendo. Aí, show. Então o conteúdo ele funciona muito bem. Só que o conteúdo ele é a médio e longo prazo. É muito tempo que você tem que parar ali para estar gravando coisa, para estar investindo nessa frente para que ele comece a dar resultado. Então cara, é muito vídeo que tu vai ter que fazer que não vai dar certo, é muito criativo que tu vai ter que estudar, roteiro, fazer isso, fazer aquilo, até as coisas funcionarem. Então, o conteúdo é ideal que que eu indico? Primeiro, invistam em prospecção manual mesmo, conversar com algum parente, falar, ó, pessoal, estou desenvolvendo aqui agência de A e você consegue me indicar 3 pessoas? Pô, se
a cada um amigo de vocês indicarem 3 pessoas, vocês já conseguem criar uma rede ali e pelo menos tentar fechar 1 ou 2 contratos para que vocês tenham uma verba para que vocês possam, por exemplo, comprar um chip de disparo, para que vocês possam investir em anúncio e depois vocês possam colocar a cara também. Eu indico muito isso aqui para quem já tem uma agência de implementação. Não sei se você está aí no começo ou enfim, mas se você já quer pensar em montar um time, já tem uma agência, já consegue entregar um projeto com muito mais facilidade, não deixe de investir em conteúdo, porque conteúdo ele traz uma escala gigantesca. Aí, é um vídeo que pega 100 mil que vai te trazer aí bastante contrato. Então, sobre a parte de estruturas é isso: disparo, anúncio, programa de parceria, conteúdo. Eu indico vocês que façam essa questão que eu comentei, que é conversar às vezes com um familiar, conversar com os amigos, falar, ó, pessoal, comecei aqui com inteligência artificial, me indica aí 3 donos de, sei lá, salão de beleza, uma barbearia, qualquer coisa que vocês possam quebrar essa inércia inicial e fechar o primeiro contrato. Até aqui tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Show de bola. Falando um pouquinho sobre a parte de estrutura organizacional e CRM. O que é o CRM, né? CRM, para quem não sabe, é um software onde você vai criar, cadastrar uma criação de relacionamento com os teus prospects, com os seus leads e com os seus clientes, né? Então, basicamente, hoje, dentro da estrutura da Strat, a gente utiliza o CRM numa base de dados de um CRM desenvolvido pela gente e também dentro do ClickUp. Isso aqui é a carinha do ClickUp, para quem não sabe. E toda a organização da nossa empresa está aqui. Então, desde a parte educacional, operacional, a parte de empresa em si e a parte comercial também. E qual que é o principal ponto? Hoje traz um... Cara, em relação a resultado, hoje o que mais traz resultado com menor custo pra gente é o programa de parcerias, tá? Por quê? Porque a gente cria um relacionamento com o cliente ali e ele indica pessoas muito mais propensas. Só que a gente também investe aí bastante em anúncio, tá? Disparo é muito volume, a gente mudou um pouquinho a estrutura de disparos para focar mais em follow-up. A gente montou uma estrutura de follow-up para os leads, depois eu vou mostrar um pouquinho. Mas o que é difícil mostrar aqui, beleza, se eu mostrar aqui o que funciona para mim é uma coisa, mas agora dependendo da realidade de vocês é outra, entendeu? Hoje como agência eu tenho um time comercial que faz reunião, então é muito mais fácil, eu posso ter um volume maior. Só que o que eu indicaria? Indicaria vocês iniciarem pelo disparo, que é um custo pequeno, né? Compra aí um chip, você pode comprar e aquecer um chip, eu compro um chip aquecido a 130, 150 reais, eu acho. Coloca essa estrutura para rodar no end-to-end de vocês. Questão de conteúdo, é o que eu falei, é médio e longo prazo, ele não vai trazer resultado em curto prazo. E a questão dos anúncios é muito escalonável. Por quê? Porque tu vai gerar o desejo ali, a pessoa vem muito mais propensa a dar atenção para o teu comercial. Então, basicamente, o que funciona muito mais para a gente com custo reduzido é o programa de parceria, porque é um contrato que a gente fecha, normalmente a gente fecha no mínimo mais 1 ou 2 contratos desse mesmo cliente. E a gente entrega um produto muito bom, então os clientes tendem a recomendar a relação que a gente tem aqui. Qual o produto de automação mais fácil? Eu acho que assim, é muito mais fácil tu vender um agente de suporte, SDR ou recuperador de vendas, que são os 3 produtos base que a gente tem, por exemplo, na Strat. E a gente faz outras automações e outras estruturas mais avançadas. Só que é muito mais fácil tu vender esse agente do que a gente chama empacotado, né? Empacotar esse agente, chamar ele de agente SDR e vender isso, implementar na empresa e customizar esse fluxo, do que tu querer ir para uma automação. Normalmente a gente desenvolve automações aqui, para vocês terem noção. A gente tem um cliente que ele envolveu uma integração com o sistema do Gov, para consulta de placas e consulta de... Como é que chama? De consulta de PVA. Então, pô, é uma integração que, cara, foi bem difícil assim em relação à parte de entrega e envolveu muita pesquisa, envolveu muito do nosso time de desenvolvimento trabalho. Então, o que eu indico para vocês? O que é mais fácil? Comecem realmente por um agente SDR, um agente... alguma automação, tá? Às vezes não precisa nem incluir inteligência artificial, mas muitas empresas às vezes pagam por automações simples. Tem automações, tem clientes, por exemplo, que se tu colocar uma Evolution para cadastrar o CRM dele de forma automática e não colocar agente de inteligência artificial, cara, ele já vai te pagar, entendeu? Já é uma automação e tu pode cobrar 1.000 pila ou cobrar um mensalzinho da pessoa ali, ó,
para deixar esse meu robô cadastrado no teu CRM, eu cobro 100, 150, 200 reais. Vai ter custo zero para ti, porque tu vai estar usando Evolution e vai estar usando o N2N, vamos dizer assim, vai estar na tua VPS, né? E não, cara, é uma porta de entrada muito pequena. Às vezes a galera fica muito focada em agente de inteligência artificial e esquece que algumas simples automações já conseguem ser muito mais fácil ali para cobrança. Mas o que eu indico? Não fiquem só nisso, né? Vão atrás, corram atrás de vender uma automação para o cliente, já analisa o que ele tem por trás a mais para poder implementar mais coisas. Então aqui falando um pouquinho sobre a parte do CRM, por que é importante a organização do CRM, né? Hoje o nosso CRM, por exemplo, os leads que vêm de anúncio, ele já vem traqueado de qual campanha, conjunto e anúncio veio, e a gente tem toda essa base de dados para fazer o que a gente chama de funil ali de vendas estruturado, que é o quê? A gente não só recebe o lead ali de qualquer forma. Então ele cai na nossa IA, tem um sistema de follow-up, a gente entrega material gratuito para eles. O nosso sócio, o meu sócio aqui, o Gabriel, não sei se ele está na call, ele faz algumas lives focadas em empreendedores. Então a gente tem um sistema de live ali, onde ele abre e fala um pouquinho sobre a parte de implementação, diferente da live que eu faço aqui, que é uma live técnica, ele faz uma live comercial. Aí, ó, o Gabriel tá aí. Ele faz uma live comercial para essa galera. Então ele chama a galera para dentro de uma call para explicar um pouquinho sobre, tirar dúvida da galera e tal. Às vezes o lead ele não está propenso a comprar agora, mas futuramente ele tende a voltar a investir. Então, resumindo, é isso que eu comentei sobre a parte de organização e CRM. Organizem, tenham documentação aqui dos leads. No caso, se conseguir o primeiro cliente. Vai depender muito da parte do prospect, né? De quem que é o cliente. Essa questão do primeiro cliente às vezes pesa um pouquinho, mas vocês vão ver que, cara, é só engrenar, começar a aplicar o que eu digo, né? É só dar o primeiro passo. Então não fica muito, o Elbert falou de ads, falou de programa de parceria, falou de disparo, eu tenho que fazer tudo. Cara, pega um e faz, sabe? Pega um, faz bem feito, coloca ali para rodar, implementa o primeiro cliente, depois vocês vão ver que isso aí vem com o tempo. Sobre a questão de oferta e negociação aqui, trazendo um pouquinho, passamos dessa parte de início de comercial, de trazer o lead, né, onde a gente busca o lead, como que organiza. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte de oferta e negociação aqui, e aí muito importante a questão da precificação. O que eu trouxe aqui de exemplo para vocês de precificação? Hoje a nossa precificação ela funciona com duas etapas, uma etapa de setup e depois um valor mensal, que é o valor de FII, basicamente o FII mensal que a gente chama, né, que é o valor de recorrência para manter toda a operação e para manter toda a parte de suporte e atualizações. O que eu indico? Elbert, vou conseguir cobrar 10 mil, 15 mil numa implementação? Às vezes de início não. As nossas implementações também não foram esse valor. Trazendo transparência para vocês, quando a gente está começando no mercado, as primeiras coisas que a gente faz, às vezes quando não tem autoridade, às vezes não tem nem conhecimento para entregar, é importante que vocês façam algo mais em conta, algo mais barato, para que vocês só quebrem essa barreira. Então tem mentorado, não lembro com quem que eu estava conversando, acho que foi, eu estava conversando agora há pouco com o Gustavo também, que é mentorado, que ele estava falando sobre a questão de venda ali, de implementação, do que fazer. Hoje a gente cobra um valor de setup de 5 mil a 20 mil, dependendo da implementação. Tem implementações que às vezes chegam a custar mais, que são bem customizadas, né? Então eles fogem um pouquinho desses produtos de prateleira que a gente tem, e aí entra a questão de implementação a fundo mesmo, que a gente chama de desenvolvimento, né? Que aí entra, às vezes tem que fazer um front, alguma coisa também usando Bubble ou outras plataformas que a gente faz aqui internamente. E depois um mensal, que o mensal é o quê? É a questão de manutenção, é a VPS, às vezes uma ZAPI que dependendo do projeto usa. Então hoje o nosso time comercial eles fazem uma análise, dependendo da estrutura. A gente tem um formulário lá que eu mostrei para vocês, o cliente preenche, depois a gente tem um formulário de processo comercial para entender o processo comercial da pessoa. Elbert, o cliente ele, sei lá, ele tem aí 200 leads, ou sei lá, 100 leads por dia. Então a gente já vai para uma ZAPI, porque sabe que a Evolution não vai ser legal para o cara. Ou não, o cara tem, sei lá, 5, 10 atendimentos por dia, 15 atendimentos por dia. A gente fica numa Evolution. Então a gente desenha toda essa parte de precificação. Precificação não é uma regra, tá, pessoal? Tem muita gente que às vezes cobra só o setup e o cliente assume as ferramentas. Tem muitos estilos de cobrar e a gente já cobrou de muitas formas também. E hoje o que funciona muito bem para a gente é o setup. Elbert, como é que tu consegue cobrar 20 mil, 30 mil numa implementação?
simples. Eu comentei na última live, não lembro com quem foi também. Hoje a gente divide o nosso valor parcelado. Então, é 10 mil reais, eu divido lá em 10 vezes. Hoje, com a estrutura que a gente tem dentro da agência, eu consigo dividir esses valores. O cara passa lá no cartão mensal, tá? Não passa todo, não vai consumir o limite dele, ele passa mensalmente no cartão ou boleto e Pix. E isso é cobrado ali do cara mensal, essas parcelas. Hoje eu não tenho problema, às vezes, de, eu preciso do 20 mil reais aqui à vista para poder desenvolver. Não, eu cobro o mensal da pessoa, às vezes eu consigo até... depois eu vou comentar sobre a parte de parcelamento e vendas ali também. Tá aqui na apresentação. Mas eu cobro isso mensal e consigo antecipar essa grana. Então eu pago um pouquinho de taxa, mas eu consigo antecipar sem problema nenhum e é o que eu indico para vocês. Sobre a questão mensal, vai depender muito do projeto, tá? Não é uma via de regra. Hoje a gente cobra aqui entre 800 e 1.500 para a parte de manutenção, que seria a parte estrutural ali, vamos dizer assim, para manter o agente no ar. E dependendo do projeto, né, ele não vem para essa primeira etapa aqui, que seria de 800 a 1.500, e ele cai nessa segunda etapa aqui quando a pessoa precisa de um suporte e atualização constante. Então, normalmente, às vezes, quando é um e-commerce que tem algumas estruturações um pouco diferentes, ou fica mudando muito de informação, tabela de preço e tudo mais, que precisa de um suporte mais detalhado, aí a gente já cobra um pouquinho a mais aqui na parte mensal de atualizações. Como é que funciona hoje o atendimento dentro da Strat, tá? Aqui tem um fluxo, não vou entrar muito ao mérito do fluxo também, mas vocês conseguem aplicar qualquer fluxo. Tem lá no curso gratuito, que ainda não desenvolveu o teu primeiro de agente de analisem lá o curso gratuito que a gente tem na comunidade lá o link, depois o time pode mandar para vocês ali também. Mas a gente desenvolveu um agente de inteligência artificial que ele é conectado, por exemplo, aqui, ó, nosso ClickUp, a todos os dados. Essa aqui é a primeira etapa dele, né? Essa aqui é a etapa de pensamento para quem sempre a galera fala, Elbert, por que o fluxo de vocês é diferente do que a gente vê na internet? Por que não sei o quê? Aqui, normalmente, para as operações maiores, pessoal, a gente utiliza direto via Assistant, tá? A API da OpenAI. Então, o nosso fluxo, basicamente, a gente não estrutura aqui com o AI Agent. Ele é um fluxo um pouquinho maior, esse aqui é o fluxo de entrada, ó, aqui tem um direcionamento para um sub-workflow, que vem para cá, comunica com a OpenAI, faz toda a run dentro do Assistant, e esse fluxo é o das tools. Então aqui faz o agendamento, faz a verificação, cadastra e-mail no ClickUp, que eu comentei para vocês sobre a parte CRM, faz todo o cancelamento de reuniões, tudo por aqui. Então é como se fosse as tools, né? Mas qualquer fluxo de agente de inteligência artificial comercial vai funcionar nesse caso. Então a gente tem lá é o Rico, se eu não me engano, né, Gabriel? Que faz toda a parte de atendimento ali comercial da Strat. E aí ele tira as dúvidas e agenda a reunião para o nosso time comercial entrar em contato. Então, depois que ele preenche o formulário, depois que ele conversa ali com o nosso agente de IA, quando ele faz esse alinhamento, aqui a gente tem um fluxo de follow-up também. Quem não viu o vídeo, tem um vídeo no YouTube lá explicando um pouquinho sobre. Mas, por exemplo, se o lead para de responder, a gente manda aqui, ó, a gente faz uma fake call, a gente envia o áudio, envia o e-book. Lembra dos GPTs que eu comentei que é material rico? A gente manda os GPTs, a gente gera áudio, manda prova social e manda vídeo. Tudo aqui um follow-up basicamente dentro dessa estrutura que a gente tem, e tem um follow-up com contexto aqui, né, que a gente traz. Esse basicamente é o fluxo de follow-up. Também não vou entrar em questões técnicas aqui a ideia é mostrar a operação para você. Isso aqui a gente tem bastante vídeo, quem está no Strat Academy também consegue acompanhar toda a parte estrutural por trás. Sobre a parte de apresentação, time vai lá, o cliente agendou uma reunião, Elbert, tem interesse, quero conversar com o time de vocês, quero agendar uma reunião, então eles agendam lá com a inteligência artificial e vem para call, né? A gente traz esse cara para dentro de uma call, o Gabriel que faz a parte de apresentação, bota a cara aí, rapaz. O Gabriel que faz a parte de apresentação. Fala aí, pessoal, beleza? E ele que faz essa parte de acompanhamento de reunião ali, então marca um meet, de novo, abrindo para vocês aqui a nossa apresentação comercial, sem problema nenhum, é o que a gente traz, é o ouro aqui realmente. Faz toda a parte de apresentação, depois explica um pouquinho, lembra dos produtos de prateleira que eu comentei para vocês? Então hoje os nossos produtos de prateleira é o SalesBot, que é a parte comercial, a parte de recuperador de vendas e a parte de suporte. Então a gente apresenta esses três e caso o cliente queira algo personalizado, a gente traz para uma reunião que ele não é na apresentação, né? É mais conversando sobre os processos da empresa com o nosso time de desenvolvimento para ver quais as estruturas e o que a gente vai entregar nesse primeiro momento.
Sobre as etapas de implementação, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui eu trago para vocês, utilizem isso, podem modelar o que a gente tem aqui sem problema nenhum, tá? E a gente fala muito nisso por quê? Porque quando o cliente vai fechar, ele quer ver como é que vai funcionar depois. Então, ó, o cliente assinando, vamos dizer que eu estou numa reunião aqui com vocês, ó, você assinando o contrato hoje, vai cair para o time de onboarding fazer a reunião, então eles vão explicar um pouquinho sobre como é que funciona, pegar os acessos, conectar ferramentas. A gente tem uma reunião de integração, a reunião de integração a gente conecta as ferramentas, conecta a CRM, pega todas as API keys do cliente, às vezes ele usa um CRM. E o primeiro MVP, para quem não sabe, MVP é mínimo viável, um produto mínimo viável, que é a primeira entrega. A gente faz isso em 7 dias, tá? Hoje com o nosso time aqui a gente entrega o MVP nos primeiros 7 dias. E o que é esse MVP? É o primeiro agente ali dentro da estrutura da pessoa, às vezes ele nem coloca já para rodar em operação, ele entra em teste em 7 dias. Aí a gente tem a primeira estrutura de teste, onde a gente chama de primeira interação, primeira e segunda interação, que é basicamente a gente roda do 7º ao dia 14 aqui. Então, roda teste, o cliente vai testar, ele vai falar, Albert, a gente precisa aqui mudar, a IA não funcionou nisso, a IA alucinou aqui, ela não conseguiu agendar, então vai para o nosso time de suporte, eles desenvolvem, o nosso time de desenvolvimento, eles arrumam tudo isso, então normalmente a gente cria uma documentação, posso mostrar essa documentação para vocês depois também, arrumam tudo isso, organizam para em 28 dias, ter a entrega versão final. E aí depois entra a questão de suporte contínuo, que é onde a gente vai prestar suporte para o cliente enquanto ele estiver em contrato com a gente. Nosso contrato normalmente é em torno de 12 meses. A gente fecha até contratos menores quando é uma implementação mais básica, mas hoje os nossos agentes eles são com um contrato de 12 meses. A gente já não fecha mais contrato de 6 meses que a gente fazia antes. Aí aqui, beleza. Betinho, deixa eu até falar uma questão aí que eu acho que é interessante. Volta ali na parte de fluxo. Aí, pessoal, normalmente o que a gente passa para os clientes, né? Que a segunda interação, normalmente o robô ele já vai estar ali 95% completo. Né? Então, muitas vezes acontece até do cliente não querer a versão final. Tá? É interessante, às vezes, a gente estender um pouco esse cronograma para 60 dias, por exemplo, para o cliente ter real noção de que, beleza, testei por 60 dias, então ela está redondinha, falta modificar isso daqui, tu modifica e entrega. Mas é interessante tu realmente fazendo essas interações, tá? A gente no começo sofria muito porque chegava ali, o cliente falava, tá com um bugzinho aqui, agora tá com um bug ali, agora tá com um bug aqui. E daí tu fica arrumando aquilo ali no prompt todo momento. Não, fala pro cliente assim, ó, anota tudo e daqui 7 dias a gente chega e faz a implementação de uma vez. É importante vocês fazerem isso, senão vocês vão ficar amarrados com o cliente a vida inteira. Porque hoje ela alucinou aquilo ali. E a gente entende muito que a IA ela é um funcionário digital. Então, o funcionário às vezes ele erra. O que a IA não pode? É errar mais do que um funcionário normal. Então, a cada 100 interações ele errar uma vez, dar uma alucinada uma vez, tu tem que passar pro teu cliente. É normal. É melhor a IA alucinar uma vez do que teu funcionário errar 10 vezes em 100 vezes. Entendeu? Já é 10% do que um funcionário normal erra. Então é importante ter essa visão. E uma coisa muito importante também é, dentro da reunião com o teu cliente, onde você vai lá, mostra todo o escopo, mostra tudo que tua IA faz, chegar no final para ele falar assim, olha, o que tu achou? Faz sentido para ti? Faz. Então tá, então eu vou te mandar um formulário lá dentro do nosso curso da Strat Academy, a gente passa isso, tá? Eu mostro todo o formulário ali para vocês. E daí, esse formulário é muito importante ele preencher durante a reunião, porque daí ele já assume um compromisso contigo. É um gatilho para ele, um gatilho de afirmação para ele falando assim, não, realmente eu quero aquilo ali. Dali, tu já pega todos esses dados e faz o contrato. Então, o teu próximo contato com ele não vai ser, fulano, você tá afim de fechar? Não. Fulano, eu tô aqui com um contrato, falta você assinar, você assinando, a gente faz a reunião de onboarding e já começa o processo, tá? É importante ter essa firmeza ali no final do tipo, eu sei que isso aqui é a melhor coisa para ti, eu tô te ajudando e você precisa passar esses dados para fazer o contrato, tá? Isso é algo que é uma virada de chave no final, porque muitas vezes tu vai chegar lá, vai fazer apresentação, o cliente ele vê valor na tua proposta, só que se você como comercial não vai lá e instiga o próximo passo, que é ele preencher o formulário para tu pegar essas informações e assinar o contrato, muitas vezes esse teu cliente escapa da tua mão, tá? Então é algo muito importante.
Tá aí o homem, tá aí o homem. O cara é brabo no comercial, tá, pessoal? É isso aí que eu digo. Então, hoje eu cuido mais da parte operacional aqui, tá aí o que ele falou, tá falado. E é o que funciona, tá? De novo, mostrando pra vocês, essa questão aí é o que a gente já errou, entendeu? Essa questão de, às vezes, passar o orçamento pro cara e deixar o cara, não, já chega na final da reunião, ó, tô te mandando o formulário, preencha aí, sejam agressivos também em relação à venda. Vocês criam essa autoridade, criam essa agressividade com o tempo. Então, é algo bem comum. Aí, É claro que é claro que assim, existem implementações que são complexas, que você vai ter que pegar, ver a documentação de uma plataforma que ele quer integração e tudo mais. Então é algo que é mais complexo, que às vezes tu não consegue estar entregando o orçamento para a pessoa num primeiro momento, tá? Quando essas EAs padrões, SDR padrão e tudo mais, tu já tem meio que um preço definido, como é que funciona. Aí tu vai lá e já bate para fechar no momento. Se não for, se você precisar revisar a documentação, pensar para fechar esse orçamento, o que a gente te sugere? Pega, pensa, elabora o orçamento e marca outra reunião com ele, tá? Pegar e enviar o orçamento no WhatsApp não dá certo, tá? É uma venda complexa, é uma venda que, querendo ou não, é cara. Por mais que tu utilize a estratégia de parcelar a implementação, que nem a gente faz muitas vezes aqui, é importante tu estar ali junto com ele na hora da implementação para tu conseguir pegar e na hora de apresentar o orçamento, para tu pegar e tirar todas as dúvidas dele e instigar ele a preencher o formulário. Beleza, pessoal? É isso aí. E eu gerei a live não tá no Workspace. Apareceu um aviso aqui que a live vai terminar, mas qualquer coisa, se acabar antes, eu gerei em outro Gmail aqui. Mas qualquer coisa eu mando ali no grupo, a gente entra de novo, tá? Sem problema nenhum. Sobre a parte de testes aqui, explicando para vocês. Depois que a gente faz essa apresentação, normalmente tem alguns clientes, normalmente quando é mais high ticket, tá? O cliente fala assim, ó, pessoal, eu queria fazer um teste aí. Por mais que eu tenha passado pela IA de vocês ali comercial, eu queria testar aqui para nossa empresa. E aí o que a gente faz? A gente desenvolve um fluxo, tem também um vídeo meu explicando sobre essa estrutura. Isso aqui é ouro, tá? Para vocês, que é uma estrutura que a gente chama de roteador de teste. Meu time vai lá, cadastra um workflow ali dentro para quem já está por dentro do Ino8N vai entender isso aqui, mas também não vou entrar muito ao mérito, tem os vídeos lá. A gente cadastra o número do cara e quando ele entra, a gente tem um número nosso interno de teste, que quando ele entra, ele vai rotear o cara para o workflow certo. Então, por exemplo, ele vai digitar essa senha aqui que é 156 e o número dele está cadastrado. Se ele for... Aqui, deixa eu ver aqui. Meu Deus do céu. Sobre o tempo pessoal, X dias para criação do sistema. Então, é o que a gente comentou ali, cara, é 7 dias para MVP, mais 28 dias para entrega final e depois disso aí é suporte contínuo. Então, vai trazendo isso aqui. Essa estrutura que eu estou mostrando aqui para vocês de teste, ela é uma estrutura antes do cara, às vezes, até assinar o contrato, tá? A gente dá o gostinho para ele de como vai ficar essa IA. Então, esse teste aqui a gente cadastra, né? Daí ele vai cair num número nosso, número aqui da Strat. A gente fala, ó, manda essa senha aí. Quando ele mandar a senha para o nosso número, ele vai cair para esse workflow. Aí ele cai aqui, ó, e o nosso time desenvolve, tem um agente simples aqui, cara, simples, sem tool, sem nada, que ele só vai fazer ele só vai passar as informações da empresa. Então, normalmente, é uma clínica. Eu vou lá, o meu prompt eu gero no GPT mesmo, em coisa de 15 minutos. Monta essa estrutura, não coloco tudo, não coloco nada, só para quê? Para ele sentir o gostinho de como seria conversar com uma IA com o nome da empresa dele, entendeu? Isso aqui converte muito. Por quê? Porque ele vai lá, sente o gostinho, ele fala, pô, gostei. Agora eu vi a IA vendendo o meu produto, por exemplo. E aí isso aqui a gente gera cara, essa estrutura aqui pra gente não custa nada, porque tá dentro do nosso servidor. A gente faz ela variável, né? Eu consigo rodar 30 clientes em paralelo usando o mesmo número, usando agentes diferentes. E essa estrutura aqui ela aumenta a nossa taxa de conversão. Por quê? Porque o cara vai sentir o gostinho ali basicamente de como é essa estrutura. Então isso aqui é ouro de novo para vocês. Falando um pouquinho sobre a parte jurídica, cobranças, onboarding, desenvolvimento e suporte contínuo. Parte jurídica, tá? Nossa assinatura de contrato é tudo dentro da plataforma Authentic. Depois eu vou mandar para vocês um modelinho de contrato. Vamos liberar um modelinho. Fechou? Vamos liberar o modelinho de contrato, o modelo de contrato que a gente utiliza, tá, pessoal? Revisado por advogado, tá? Então, a gente investiu nisso, a gente vai liberar para vocês tenham uma assessoria jurídica aí também, para que vocês possam fechar um contrato com esse mérito... Com a tranquilidade. Com a tranquilidade do lado jurídico. A gente utiliza o Authentic, então, basicamente, o Gabriel sobe os contratos aqui, manda para assinatura, e aí, dependendo do cliente assinou, beleza, já inicia o processo. Sobre a parte de cobrança, alguém perguntou aí, a gente utiliza o Asas, tá? Normalmente, quando é Pix, é direto na conta nossa do Pix, conta de banco.
E quando é cobrança parcelada ou cobrança recorrente, a gente utiliza o Asas principalmente pela questão de API, tá? A Asas tem API, a gente consegue integrar tudo isso aí dentro do nosso sistema e vender isso de forma tranquila. Então, para quem não conhece o Asas, procure, consegue fazer pessoa jurídica e consegue fazer pessoa física. Então, dá para fazer PF, PJ sem problema nenhum. Se você ainda não tem um CNPJ, você consegue fazer isso aí tranquilamente. Sobre a questão de onboarding, nosso time, a gente organiza tudo isso dentro do ClickUp. E o que é o onboarding, para quem não está acostumado com esse termo, né? Basicamente é explicar para a pessoa, depois que ela assinou o contrato, tudo o que vai acontecer durante o projeto. Então a gente explica, por exemplo, tu vai ter que entrar numa reunião com o time de dev para fazer explicar um pouquinho sobre o conceito de processo comercial. Vai ter que entrar com o nosso gerente de contas para fazer toda a parte de conexão, então conectar a Evolution, conectar a CRM, pegar às vezes API Key, isso a gente detalha tudo nessa reunião de onboarding. E depois a gente entra na parte de desenvolvimento. Não vou mostrar aqui para vocês o desenvolvimento, né, criando um agente, porque a gente já tem aula sobre isso. Quem quer aprender algo mais avançado, tem o Strat Academy, curso completo lá para vocês aprenderem. Tem um curso gratuito, tá? Não sem merchan aqui, vão no gratuito primeiro. E aí entra toda a parte de desenvolvimento, onde a gente organiza isso aqui, né? O que cada pessoa tem que fazer. Por exemplo, aqui o João, que trabalha na parte de desenvolvimento, o que ele precisa fazer internamente para cada cliente, cada projeto. A gente entra numa estruturação de fluxograma junto com o cliente. Isso aqui é um fluxograma de cliente, ó. Isso aqui é um cliente nosso. Para quem já conhece esse projeto, que a gente já mostrou várias vezes, é um projeto de um e-commerce lá. E aí entra no fluxograma, onde o cliente detalha toda a parte de como é que seria o atendimento ideal dele. E, por exemplo, fluxograma de problema na entrega, como é um e-commerce, que caminhos a IA tem que fazer. Por exemplo, se chegou, por exemplo, aqui está escrito, né? Se chegou pelo correio, já log. Se não chegou, chamar o especialista. Então aqui entra uma tool, tá vendo? Uma tool basicamente vai chamar o atendente lá para ele entrar em ação e fazer toda essa parte estrutural. Então a gente monta isso aqui, o cliente prepara todas as informações para a gente e a gente pede também o ouro aqui para vocês mostrando. A gente pede para o cliente exportar, por exemplo, se é um processo comercial. Depois que a gente aprendeu isso aqui, virou febre. Que é o quê? Falar para o cliente, falar assim, se é uma IA de vendas, por exemplo, exporta aí do teu WhatsApp 10 ou 15 conversas que teve um fechamento para a gente incluir numa IA nossa de análise para ajudar a criação do prompt. Então ele vai lá, exporta um zip, né? Vem um zip com várias conversas que deram certas, que foram feitas por um atendente humano. A gente joga isso aqui numa IA nossa que faz uma análise de FAQ, que é basicamente perguntas e respostas, e analisa a quebra de objeções, para quem não está acostumado com esses termos, mas a gente joga isso numa IA que a gente produziu aqui para ela criar o próprio prompt, né? Auxiliar a criar o próprio prompt. A gente pede toda a programação de conteúdo e processo comercial do cliente, então isso aqui é uma pasta de cliente internamente no nosso Drive, para que a gente possa montar esse desenvolvimento de forma assertiva. Não só achar da minha cabeça o time de desenvolvimento chegar aqui, eu acho que eu vou colocar isso aqui na tool, eu acho que eu vou desenvolver o prompt dessa forma. Não, a gente faz tudo baseado em dados. Então a gente monta isso aqui antes de montar IA, a gente monta esse desenvolvimento e toda essa análise. Para quem não faz isso ainda, testa para que vocês vão ver a diferença. E aí, parte de suporte contínuo, aqui está um grupo de clientes, não fiz questão de mostrar aqui também, que é o quê? Por exemplo, esse cliente estava tendo muito problema e aí a gente montou uma estrutura de multi-agente. Então era um agente de vendas e suporte no mesmo agente, depois a gente segmentou uma estrutura de multi-agente, um para suporte, um para vendas. E aí aqui falando basicamente que ia deixar para atualizar no final de semana e mostrando para vocês que ele é suscetível a erros, né? Então aqui, tava dando erro, depois eu vou mostrar esse log aqui, Então, estamos corrigindo alguns erros e algumas falhas e tal, isso mostrando aqui cases reais de clientes nossos aqui para vocês. Iremos ter acesso à apresentação? Vão ter acesso à apresentação, vão ter acesso à documentação, vão ter acesso a contrato de novo. Entregamos o ouro da nossa operação aqui sem cobrar nada, só mostrando o que realmente funciona. Pode ficar tranquilo que a gente vai entregar todo esse material. E aqui falando um pouquinho sobre bugs e falhas, eu trouxe essa questão que eu estava conversando com o nosso time de dev hoje e mostrando para vocês que falhas acontecem, tá, pessoal? Aqui bugs acontecem toda hora, bug de VPS, bug de IA, às vezes o API cai, às vezes dá um problema de API, alguma coisa assim. E hoje a gente tem uma documentação que a gente chama de report, né? Que ele cai diretamente pro nosso time. Então, cada bug, cada cliente tem isso aqui é tudo de um dia, por exemplo, dia 15, dia 16, dia 17. E ele cai lá dentro do ClickUp, de novo, para quem não entende o que é ClickUp. ClickUp é um software de gestão de projetos e como a gente tem um time aqui internamente,
todas as automações, né? A gente tem muita IA interna aqui, então elas vão avisando o time. Por exemplo, deu problema na VPS do cliente, deu problema no N8N, deu problema na Evolution, a Evolution caiu. Então tudo isso é reportado para que o nosso time eles venham aqui dando ok e dando check. Adiantei um pouco o conteúdo aqui no finalzinho para liberar para dúvidas. Infelizmente eu botei aqui, vai ter 5 minutinhos. Quem quiser abrir o áudio, quem quiser mandar por chat, aproveita. Está aqui o mestre comercial, mestre de processo aqui do lado também. Galera, o que vocês acharam? O material vai ficar disponível, depois eu vou liberar essa estrutura ali completa para vocês. O que vocês acharam aqui? O que vocês sentiram de insight? Sensacional, show de bola. Esse é o conceito que a gente quer trazer aqui, esse é o nosso diferencial em relação ao mercado. Muita gente pergunta, Elbert, por que às vezes o conteúdo de vocês é um pouquinho diferente? É porque a gente abre, não faz sentido eu ensinar uma coisa que a gente não vive, esse conceito que a gente tem, né, cara? Não faz sentido trazer para vocês uma coisa que a gente não vive. Então, eu trago anúncio, mostro os criativos que performaram, nosso custo por lead, sabe? Mostro que tem erros, aí, ó, não cobraram nada. Esse é o conceito, tá, galera? Esse é o conceito, a comunidade tá ali para isso. Infelizmente, eu ainda não consigo dar atenção total ali para a galera da comunidade, mas tem muita gente se ajudando e eu sou muito grato por você. Você aí que ajuda seus amiguinhos dentro da comunidade, está ajudando a galera. Isso é muito, muito importante para a gente crescer como comunidade. A ideia da comunidade não é. A galera fala, pô, não tem oferta depois, né? A galera fala, pô, vocês não vão vender nada depois. Não, é isso aqui, galera. Isso aqui é a live. Bom, toda quarta-feira estamos ao vivo, às 20 horas, trazendo temas e os temas são de votação de vocês. Hoje, essa semana, vocês votaram aí, teve mais de 25 votações, acho, sobre a parte comercial e nada mais importante do que trazer isso aqui para vocês. Solta. Pessoal, assim, ó, o Betinho ele não gosta muito de vender, tá? Mas como o meu trabalho é vender, então assim, ó, é óbvio que as lives são muito boas, o Betinho ele não tem medo de passar o ouro, tá? Mas se vocês querem achar o caminho mais rápido, com certeza a Strat Academy ela é o melhor caminho, tá? A gente tem toda a parte realmente técnica, onde o Betinho ele passa tudo aqui, fluxo, como é que funciona, do zero até os fluxos realmente completos, tá? E dentro da Strat Academy também vai ter o meu curso, que ele passa toda a parte administrativa. Então, além de tu aprender a parte técnica, tu vai aprender como ter uma empresa, tá? Vai desde a parte de tu abrir um MEI, tá? Fazer um fluxo de caixa, abrir um CNPJ, até como tu abordar um cliente, até como tu fazer um onboard, até como tu fazer o acompanhamento de um cliente. Então, tu não vai ter, assim, ó, é diferente de outros cursos que tu vê que tu aprende a parte técnica e depois tu tem que se virar para aprender a ser um empreendedor. Aqui tu aprende a ser um empreendedor e também a parte técnica, tá, pessoal? E é isso, e se você não tem ainda, trazendo para vocês, aqui a gente tem o curso gratuito, tá? Então vocês se inscrevam lá, às vezes, pô, Elbert, não consigo entrar no Strat Academy ainda, não consigo fechar, a gente presta mentoria também, tem bastante mentorado ali na comunidade. Elbert, ainda não consigo, galera, façam o curso ali, estudem, busquem conhecimento, a gente tem vídeo, a gente tem... enfim, a gente traz muito conteúdo nas lives também, apliquem isso, coloquem em cena, porque é a questão da inércia que eu comentei. É só dar o primeiro passo que vai funcionar. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, vai acabar a live em 2 minutos. Show. Depois eu mando, pode me chamar que eu mando ali, a gente tem uma parceria, só scrolla os comentários aqui pra cima. A gente tem uma parceria muito bacana com um rapaz que traz os chips aquecidos e é indicação de confiança, então não tem problema aí de às vezes dar um probleminha. É isso, senhoras e senhores. Para quem não me conhecia, é um prazer. Para quem não conhecia o Gabriel, acho prazer que é a primeira, segunda live que tu aparece. Poucas lives que eu tô oferecendo aqui. Meu sócio aí cuida da parte comercial. E é isso. Estamos lá na comunidade. Qualquer dúvida pode me chamar também. É um prazer ter você aqui. Trocar essa ideia, trazer um conteúdo de valor. Depois eu vou soltar ali o link. Pode ficar tranquilo lá dentro da comunidade. Quem não está na comunidade acho que é meio impossível. Mas caso você não esteja na comunidade, vai lá no meu perfil. Digita IA, digita aula, digita qualquer coisa que a nossa automação te joga lá para dentro da comunidade. E é isso, pessoal. Um abraço, tamo junto. Valeu!